Entenda uma das grandes lições do texto bíblico. Deus não faz mágica, Deus faz milagres. Eu me chamo Wagner, eu sou do canal Expressando Graça e nesse vídeo eu quero mostrar para você, eu quero expor o texto de Salmos 37, versículo 4, que é muito mal interpretado por vezes, por algumas pessoas. Essas pessoas acabam lançando, fazendo músicas, pregações, enfim, e acabam que eles não adentram as particularidades do texto. Eu queria, nesse vídeo, esclarecer o que é interessante, o que é importante para o seu conhecimento acerca do Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4, acompanhe comigo. E diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse pequeno texto, essa pequena frase, ela muitas das vezes tem sido descontextualizada e isso por vezes tem causado alguns problemas na interpretação legítima do texto. Antes de qualquer coisa, esse texto aqui, o salmista ele está fazendo meio que um paralelo entre o ímpio e o justo. Então, a gente precisa entender à luz, né, na cabeça, na mentalidade do salmista, quem é o ímpio e quem é o justo. Porque ele faz essa separação no decorrer do texto. Ele acaba fazendo essa separação no decorrer do texto, quando a gente passa a entender de fato o que Deus está querendo nos passar aqui nesse texto. Talvez uma pergunta muito importante a se fazer aqui para o texto é: quem é justo? E, inevitavelmente, nós vamos perceber que, dentro de um contexto, tanto do próprio Salmos, tá? Se você for aqui, um pouco abaixo, a gente até colocou aqui, em Salmos 15, tem duas perguntas iniciais, e o salmista já vem respondendo. Basicamente, um dos requisitos, né, principais de uma pessoa justa. E o salmista pergunta, né: Senhor, quem habitará no teu santuário? Porque para ser justo, para habitar no santuário de Deus, você precisa ser justo. Quem poderá morar no teu santo monte? As perguntas. Aí vem a resposta: aquele que é íntegro. Então, integridade. Uma pessoa justa, ela é íntegra em sua conduta. E pratica o que é, evidentemente, né? Ela pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade. Então, ele fala a verdade, ó, de coração. Não usa a língua para difamar. Então, ele não difama ninguém. Ele não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante. Nenhum mal faz ao seu semelhante. Ó, requisitos importantíssimos. Estava até pensando em fazer um quadro desses requisitos e colocar na porta da minha casa, um quadro, uma moldura, sei lá, para eu ficar observando isso todo dia, né? Que é importante para a gente guardar a palavra de Deus. E não lança calúnia contra o seu próximo. Beleza. Rejeita quem merece desprezo. Isso aqui precisa ser melhor explicado em um vídeo específico sobre esse assunto aqui. Mas honra os que temem o Senhor. Então ele honra os que temem o Senhor. Ele mantém a sua palavra. Isso é importantíssimo. Ó, ele mantém a sua palavra mesmo quando ele sai prejudicado. Ou seja, à luz, né, da sociedade, à vista da sociedade, ele é o bobão. Ele é o cara que, cara, então, último termo, você é um otário, né? A sociedade, o mundo vai te chamar disso, tá? Então, mas se você for justo, tiver compromisso com a palavra, você não tá nem aí para isso. E não empresta, olha só, não empresta o dinheiro visando algum lucro. Não aceita suborno contra o inocente. Isso aqui é interessante, porque não empresta dinheiro visando algum tipo de lucro, ou seja, ele não está ali para lesar ninguém, ele não está ali para se aproveitar da situação. Então tem alguém que chega na sua porta, enfim, ao seu conhecimento, que está precisando de algo. E ali a pessoa, de repente está vendendo alguma coisa, e você sabe que a pessoa está com dificuldade. E aí você vai lá e faz o seguinte: olha, eu compro isso aí, cara, e toma aqui, um valor super abaixo do preço, super abaixo do mercado, ou seja, você está lesando aquela pessoa. Então, assim, basicamente, quem é justo aqui na mentalidade do salmista? Além daquela pessoa, além de obedecer e observar todos os 10 mandamentos, né, lá da antiga aliança, ele também precisa necessariamente estar enquadrado nisso aqui.
Esses parâmetros aqui. Porque Deus ele não habita e ele não vai habitar com pessoas que não são justas. Justas, a gente entende o seguinte, ó, justificado, uma pessoa que é reta segundo um determinado padrão. E o padrão aqui, a gente está no Antigo Testamento, são os 10 mandamentos. Mas isso aqui são requisitos aqui importantíssimos para você andar com Deus, uma pessoa do Antigo Testamento andar com Deus. Agora, só para a gente trazer aqui para a Nova Aliança, rapidamente, hoje a gente sabe que com a vinda de Cristo, Jesus Cristo, ele tem o seu justo padrão. Ele é o próprio modelo, o próprio padrão que nós devemos obedecer, que nós devemos observar, ou seja, nós devemos copiar. Então eu me arrisco a dizer o seguinte, olha, hoje no tempo da graça, justo é aquele que imita Cristo. Primeiro, antes de você tentar imitar Cristo, você precisa ser salvo por ele, ou seja, lavado por ele. Quem te justifica é ele no seu sangue, no seu sacrifício. Então, a pessoa que é justa, a primeira coisa que ela faz é receber Jesus na sua casa, ser salva. Isso faz dela uma pessoa justa. E ela precisa, mas existe uma caminhada depois disso aqui. Então, ela precisa, nessa caminhada, imitar esse padrão eterno de Cristo. Basicamente é isso, o que é justo para as escrituras como um todo agora, tá? A segunda pergunta aqui para a gente poder entender o Salmo 37 então, vou colocar outra letra aqui. Quem é o ímpio? Letra linda, né, gente? Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Segundo os padrões aqui do salmista, tá? Segundo os padrões do Antigo Testamento e agora como um todo. Quem é o ímpio? O ímpio, evidentemente, primeiramente, essa palavra ímpio é muito mal interpretada pelas pessoas. O ímpio é aquele que não é pio, tá? É aquele que não é pio. O que é pio? Uma pessoa pia, uma pessoa que tem piedade. E olha só, não confunda isso com dó, tá? Com compaixão. É isso também, mas não está centralizado nisso. Pio significa reto. Então o ímpio é uma pessoa que não é reta, é uma pessoa que não tem um padrão de obediência. Ele não corresponde a padrão algum, tá? Então essa pessoa é ímpia. Essa pessoa, Deus não habita com ela. Deus não habita com o ímpio. E isso é fato. Olha, fazendo agora mais um aporte para Cristo. Então quem é ímpio? É a pessoa que não foi lavada no seu sangue, que não recebeu Cristo e não vive uma vida conforme Cristo manda. Na verdade, ele vive conforme ele quer, conforme ele mesmo quer. E agora a gente entra aqui nos Salmos, tá? Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Uma coisa que eu tenho falado é o seguinte, que Deus, eu vou repetir, eu falei, mas no início do vídeo, e vou repetir aqui. Deus, ele não faz mágica, ele faz milagres. Por quê? Porque a mágica, ela está relacionada, ela tem um compromisso com os cumprimentos de desejos. Já o milagre, ele tem um compromisso com o propósito. Para explicar isso melhor, eu sempre faço uma alusão àqueles episódios lá do Aladim, né? Que qualquer pessoa que encontrasse a lâmpada e riscasse a lâmpada, né? Esfregasse a lâmpada, ela poderia fazer 3 pedidos, seria a satisfação de 3 desejos. E é exatamente isso, a mágica ela tem compromisso com isso, né? O Aladim, ele sintetizou muito bem isso, né? Os episódios. E Deus, ele não tem compromisso com isso. Por quê? Você vai olhar a trajetória de Cristo, tudo que ele fazia era de acordo com o propósito. Então, se ele curava, era de acordo com o propósito. Teve um momento que alguns fariseus, cercando Jesus, né, querendo colocá-lo a uma determinada prova, eles falam o seguinte, olha, faz algum tipo de sinal aí para que a gente creia em você. E aí Jesus fala o seguinte, olha, nenhum sinal será feito a não ser o sinal do profeta Jonas. A não ser o sinal do profeta Jonas. Algumas pessoas não compreendem muito bem isso. Mas Jesus reporta-se a Jonas, por quê? Porque Jonas, ele tinha uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de boa nova, né? Porque Deus ele mandou Jonas o seguinte, até aquela terra de Nínive, para pregar para aquele povo, dizendo o seguinte, olha, se arrependam. Se vocês se arrependerem, vai haver perdão. Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. E o povo recebeu a mensagem de Jonas. Recebeu a mensagem de Jonas e foi salvo. Então Jesus está querendo falar o que é para eles? Olha, não vai ter mágica para vocês. Porque eu ajo mediante propósito, e o meu propósito é salvar pessoas. Eu sou a própria mensagem encarnada do Evangelho de Deus, e eu estou aqui para salvar gente. Eu não tenho tempo para perder fazendo espetáculos de mágica para vocês. É exatamente nesses termos aqui que Jesus está querendo falar para eles, tá? Então, basicamente é isso. O Salmos 37, ele está se relacionando ao justo.
Então Deus, ele atende aos desejos do coração do justo. Na verdade, eu poderia até, a palavra melhor aqui, para trocar essa questão do desejo, para não trazer, ou talvez uma compreensão um pouco equivocada, como sempre a gente vê as pessoas se equivocando, talvez eu poderia trocar aqui, ó, que ele atenderá aos desígnios do seu coração. Aquilo que você pede. Por quê? Quem é justo, ele pede segundo as Escrituras. Quem é justo, ele pede segundo o coração de Deus. A palavra fala lá, palavras de Jesus, ele fala o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E realmente vocês pedem mal. Por quê? Vocês não sabem pedir conforme a vontade de Deus. Se vocês estiverem ligados na videira, na seiva de Cristo, vocês vão saber pedir. Porque vocês vão pedir com a mentalidade agora de Deus. Vocês vão pedir com a mentalidade de Cristo. E olha, que exemplo que eu sempre, quando estou diante desse assunto, eu faço. Imagina você que tem uma criança, uma criança de 2 anos de idade, e às vezes ela pede para ver televisão direto, e eu sei que faz mal ficar vendo televisão o tempo todo, criança diante de tela o tempo todo, isso faz mal. Olha, eu sei o que ela precisa. Ela não sabe o que ela precisa. O que ela pede para ela são satisfações dos desejos do coração dela. E nós temos essa inclinada. Depois que Adão ele cai lá no Éden, no pecado, a nossa natureza é pecaminosa. E nós tendemos a pedir só coisas que vão destruir a gente. Coisas que vão nos destruir. Tem gente que pede coisas aparentemente até corretas, tá? Só que o sentido é diferente, o sentido tá equivocado. Por exemplo, tem gente que pede, enfim, para Deus, por exemplo, uma casa, né? Pede para Deus uma casa, pede para Deus um carro. Só que, será que aquela casa e aquele carro, eles vão servir a Deus no propósito? Ou seja, ele vai realmente cuidar da família dele? Porque aquilo, em princípio, seria isso. Ele vai servir pessoas, lembra? O milagre, ele corresponde a propósitos. E propósitos correspondem a coisas eternas. Milagres são para coisas eternas. Milagres são para coisas eternas. Então, às vezes você pede algo que parece, poxa, não é nada absurdo, poxa, eu só queria mesmo uma casa. Eu só queria uma casa, eu só queria um carro. Só que, será que o desejo do seu coração realmente é fazer com que aquela dádiva sirva para a glória de Deus? Às vezes tem gente que eu, inclusive, já tive contato com algumas pessoas que querem, enfim, ser pastor. A pessoa quer ser pastor, a pessoa quer ser dirigente de instituição. E qual mal que tem nisso, Wagner? Mal nenhum. Mal nenhum. Agora, é para pregar o evangelho mesmo? É para pregar o evangelho? É para tornar conhecido o evangelho? Ou seria para você está querendo formar, sei lá, criar uma torre de Babel? Algo que vai engrandecer o seu nome, algo que vai aparecer o seu nome. Essas são as perguntas que precisam ser feitas. Tem um evento que Jesus ele trata em face dos fariseus, né? Que é o seguinte: tinha uma pessoa no tempo de Cristo, eu não vou me recordar agora o texto bíblico, mas essa pessoa, ela dava o dízimo, ela levava o dízimo, as ofertas para os sacerdotes e ela deixava mesmo de cuidar dos seus pais. E Jesus fala o seguinte: olha, tá errado isso, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você está cuidando, está levando mantimento, querendo cumprir uma determinada lei. Isso é legal, bacana, que você está querendo pagar o dízimo, sei lá, devolver o dízimo, a oferta. Mas calma aí. Se teu pai e tua mãe estão passando necessidades, você vai fazer isso? Se você só tem o seu dízimo, se você só tem a sua oferta, esse dinheiro, você vai realmente fazer isso, deixar o seu filho passar por necessidade? Você vai desamparar a sua família? Tem certeza que isso é algo da parte de Deus? Será que isso é justo? Então são coisas assim que a gente observa e são coisas dispares, né? Há uma disparidade muito grande. Então, só regressando aqui, o ímpio, ele pede coisas fora do coração de Deus. Ele pede coisas completamente translocadas, coisas que vão... Há coisas até que parece que, em princípio, seja algo bom, mas é algo errado. É algo que, para aquele momento, pelo menos, de repente, não vai ter algum propósito. Então, o justo ele anda em propósito. E o texto aqui ele está falando para justo. E é interessante a gente notar que nem todo mundo, tá? Nem todo mundo que está caminhando. Talvez você possa até ter um equívoco e falar assim: Wagner, é justo então é a pessoa que está sempre indo para a igreja o tempo todo, né? Ele mora dentro da igreja. O justo é o pastor, o justo é o presbítero, o justo é alguém que tem um padre, ou alguém que tenha cargo eclesiástico na igreja? Não. O justo, hoje, é aquele que, primeiro, ele é lavado pelo sangue de Cristo. E segundo,
ele tem esses requisitos aqui, tá? De Salmos 15, que a gente acabou de ler. Ele tem esses requisitos. Isso é natural para ele. Isso aqui não é pesado para ele. Ele copia Jesus. E Jesus, ele é o exemplo de bom samaritano. Jesus é o exemplo de bom, de pessoa boa. Por isso que um dos propósitos, além, tá, de nos redimir do nosso pecado e nos livrar da fúria de Deus vindoura, ele veio humanizar a gente. E é esse o objetivo. E aqui eu fico com essas palavras, explicando aqui essa trilha, que é o Salmo 37, versículo 4, algo que é bastante, eu vejo ainda, algumas desinformações em cima de textos como esse, principalmente quem é justo e quem é ímpio. Tá? Então foi muito necessário a gente parar um tempo, investir esse tempo para poder estudar isso aqui um pouquinho. Assim eu agradeço pela sua audiência, eu peço que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sinos aqui para que esteja sempre recebendo os conteúdos como esse, de esclarecimentos acerca dos textos, porque afinal de contas é isso aqui que vai dar uma direção para a nossa vida, fazer com que a gente estiver responder uma pergunta simples da vida. Algo é como viver bem, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, se inscreve no canal, compartilhe se você conhece alguém que gostaria de receber esse tipo de conteúdo.